Recebam as minhas cordiais saudações. Na sessão de hoje, vamos discutir diferentes cenários e como a cardiometria elétrica pode nos auxiliar na resolução desses cenários clínicos. Iniciaremos a nossa abordagem discutindo diferentes cenários, tais como o manejo da hipotensão, a insuficiência cardíaca e outros cenários diversos, como pacientes com dispneia, que poderiam estar relacionados com a hipotensão. Geralmente, quando nos deparamos com um paciente que apresenta um episódio de hipotensão, surgem diferentes questionamentos. Quais seriam as causas dessa hipotensão? Se o problema decorre de uma perda de volume, se advém, de certa forma, de alterações no calibre venoso, se estamos diante de um quadro de vasodilatação, ou se há alguma disfunção propriamente na bomba, ou seja, no coração em si. Contudo, na prática clínica, diante de um cenário real, por vezes não dispomos dos elementos necessários ou das ferramentas ideais para tomar decisões e definir a conduta terapêutica para esses pacientes. O que habitualmente aferimos são a pressão arterial e a frequência cardíaca como sinais vitais básicas. No cotidiano, portanto, baseando-nos apenas na pressão arterial e na frequência cardíaca, cabe-nos decidir se o paciente será submetido à administração de um vasopressor, de um inotrópico, se o que ele precisa é de expansão volêmica ou de um diurético. No entanto, quando buscamos marcadores clínicos mais específicos, correto? O ideal seria dispor de parâmetros específicos, como a pré-carga, para direcionar a reposição volêmica, e aí dispomos da variação de, digamos, variáveis que refletem a pré-carga, claramente a variação do volume sistólico e o fluxo aórtico corrigido, ou avaliar se a indicação é iniciar um inotrópico, situação na qual dispor de variáveis como a contratilidade e o trabalho cardíaco nos ajudaria a tomar uma decisão mais assertiva, ou ainda se há um comprometimento da pós-carga, isto é, de resistências vasculares sistêmicas, o que poderia determinar com maior precisão se estamos diante de um quadro de vasodilatação e, consequentemente, instituir um agente vasoativo, correto? E considerando essas características, poderíamos tomar decisões mais fundamentadas sobre como otimizar o volume sistólico do paciente, a fim de assegurar um débito cardíaco adequado e, desse modo, atingir os níveis pressóricos almejados. Então, o que ocorre antes de evidenciarmos uma queda na pressão arterial, que, de certa forma, é o sinal mais frequentemente disponível na prática clínica, embora seja um sinal vital que não se altera de forma imediata. Antes de detectarmos uma variação na pressão arterial, ocorre uma acomodação do leito vascular e o organismo promove a sua vasodilatação ou vasoconstrição, dependendo do estímulo recebido. Outra vertente fisiopatológica pode ser a presença de um baixo volume intravascular, ou também a ocorrência de um déficit de contratilidade, fazendo com que os vasos se alterem na tentativa de compensar ou equilibrar essa variação volêmica. Além disso, a frequência cardíaca eleva-se para tentar compensar essas perdas ou alterações nos parâmetros vasculares e, quando exauridos todos esses mecanismos fisiológicos compensatórios,
voltados a manter a pressão arterial nos níveis esperados para o paciente, ocorre invariavelmente a alteração da pressão arterial média, o que pode se manifestar cerca de 15 a 20 minutos após o evento que desencadeou toda a desestabilização hemodinâmica. Portanto, antes que a pressão arterial se altere, se não dispusermos de monitorização avançada, não observaremos mudanças significativas no paciente, o que se traduz em um aumento nas taxas de morbidade. Está ampliamente demonstrado em diversos estudos que a conduta expectante, sobretudo em pacientes críticos ou de alta labilidade, como em pós-operatórios de alta complexidade ou em unidades de terapia intensiva, esses 15 a 20 minutos podem determinar o desfecho vital do paciente ou uma redução expressiva da sua morbidade. E como poderíamos observar na prática clínica se a monitorização convencional é suficiente ou como ela pode impactar o desfecho do nosso paciente? Apresentaremos aqui um caso clínico. Um paciente de 71 anos, admitido na unidade de terapia intensiva, que apresentou um quadro de hipotensão súbita de etiologia a esclarecer. A avaliação neurológica apresentava-se com pontuação de 4 de 15 na escala de Coma de Glasgow. Ao analisar os signos vitais, observamos uma pressão arterial de 92 por 63, frequência de pulso e frequência cardíaca de 101 batimentos por minuto, e no eletrocardiograma, um intervalo RR de 26 milissegundos. Qual a conduta a adotar ou quais são os protocolos institucionais vigentes para o atendimento desses pacientes? Em linhas gerais, diante de um quadro de hipotensão, a primeira linha de abordagem terapêutica consiste na expansão volêmica, correto? E esse paciente se enquadraria de certa forma como uma hipotensão súbita e se não dispuséssemos de outros elementos, normalmente a conduta na prática clínica é administrar um bolus ou fluidos endovenosos de prova. Vamos analisar, agregando esses dados, como seria a hemodinâmica deste paciente. Quando instituímos a monitorização hemodinâmica por cardiometria elétrica, constatamos que ele apresenta um débito cardíaco de 3,9, um índice cardíaco de 2,3, resistência vascular sistêmica de 1850 e variação do volume sistólico de 11%. Portanto, o que avaliamos a partir desta mensuração hemodinâmica? Este paciente apresenta um índice cardíaco reduzido, a frequência cardíaca e as resistências vasculares sistêmicas estão elevadas e a variação do volume sistólico encontra-se em um patamar normal, o que nos indica que este paciente não seria, em geral, responsivo a volume, correto? Neste paciente, consoante com o seu perfil hemodinâmico, a infusão de fluido não seria a intervenção necessária para a correção dessa hipotensão, sendo altamente provável que a dobutamina represente uma melhor opção terapêutica, a qual contribuirá para otimizar a contratilidade miocárdica, reduzir as resistências vasculares sistêmicas e, consequentemente, promover a elevação da pressão arterial. Inicia-se, então, a dobutamina para este paciente e, após 1 hora, realiza-se uma nova avaliação hemodinâmica. O que se observa é que o débito cardíaco elevou-se para 4,4, com um índice de 2,6, as resistências vasculares sistêmicas reduziram para 1530, a pressão arterial estabilizou-se em 110,74 e a frequência cardíaca está em 92 batimentos por minuto. Constatando-se, portanto, que houve uma melhora efetiva
do índice de débito cardíaco, aproximando-se de um valor fisiológico para o paciente. As resistências vasculares sistêmicas declinaram, a pressão arterial tendeu à normalização, assim como a frequência cardíaca, nos batimentos por minuto. Então, evidentemente, este paciente integra o grupo daqueles nos quais a expansão volêmica não seria a conduta indicada para a resolução do quadro de hipotensão. Abordaremos agora a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca constitui a principal causa de hospitalização em idosos com idade superior a 65 anos. Pode resultar de diversas cardiopatias estruturais ou funcionais que comprometem a capacidade de enchimento ou de ejeção ventricular de sangue. Esta patologia acarreta um elevado impacto na morbimortalidade desta população. Estima-se que aproximadamente 5 milhões de norte-americanos sofrem de insuficiência cardíaca. Com o diagnóstico de cerca de 500 mil novos casos anualmente, cerca de 25 a 50 mil milhões de dólares ao ano são destinados ao custeio do tratamento de indivíduos com insuficiência cardíaca. Isso representa cerca de 6 milhões e 500 dias de internação hospitalar por ano e 300 mil óbitos anuais relacionados a esta patologia. Dessa forma, podemos definir a insuficiência cardíaca como um processo fisiopatológico no qual o coração, como bomba, torna-se incapaz de suprir as demandas metabólicas teciduais de oxigênio e substratos essenciais. Ainda que o retorno venoso cardíaco seja normal ou aumentado. Existem diferentes diretrizes que a caracterizam como uma síndrome clínica complexa, decorrente de qualquer alteração estrutural ou funcional do coração. Conceitos clínicos importantes a serem considerados diante de um paciente com insuficiência cardíaca. O débito cardíaco é o produto do volume sistólico pela frequência cardíaca, o qual se torna insuficiente para atender às demandas metabólicas do organismo quando esse volume sistólico, determinado pela pré-carga, pós-carga e contratilidade miocárdica, mostra-se deficitário. A fração de ejeção encontra-se reduzida nestes pacientes em determinados estágios da doença. Definimos como insuficiência sistólica a redução da contratilidade e, como insuficiência diastólica, o comprometimento dos fatores de enchimento ventricular. Podemos ainda identificar a insuficiência mista, que sobrepõe ambos os cenários. A insuficiência cardíaca sistólica caracteriza-se por uma fração de ejeção reduzida e pela dilatação ventricular. Clinicamente, manifesta-se com insuficiência ventricular esquerda e cardiomegalia acentuada. Já a insuficiência cardíaca diastólica caracteriza-se por uma maior resistência ao enchimento, decorrente do aumento das pressões de enchimento. Clinicamente, cursa com congestão pulmonar, com ventrículos normais ou discretamente dilatados. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, isto é, abaixo de 40%, observamos que esses pacientes apresentam disfunção sistólica e disfunção diastólica e, concomitantemente, doença arterial coronária, que é a principal etiologia nesse cenário. Já na insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida, entre 40% e 50%, o diagnóstico pode ser estabelecido por sinais e sintomas clínicos, evidências de má perfusão ou por frações de ejeção previamente preservadas que sofreram declínio. Evidencia-se, nesses casos, uma função sistólica preservada
mas são pacientes que provavelmente necessitarão ou serão submetidos a uma propedêutica diagnóstica refinada, como ecografia ou cateterismo cardíaco para melhor avaliação. Como podemos classificar a insuficiência cardíaca com base no débito cardíaco? Dizemos que há uma insuficiência de alto débito quando um coração estruturalmente normal não consegue suprir demandas metabólicas agudamente aumentadas, como ocorre em quadros de anemia, tireotoxicose ou na gestação. A insuficiência de alto débito geralmente inicia-se à direita, progride para a esquerda e cursa com tempo de circulação encurtado, enquanto a de baixo débito decorre da ejeção inadequada de volume débito a cardiomiopatias, valvopatias, tamponamento cardíaco ou bradicardia. Quanto à lateralidade, a insuficiência cardíaca direita isolada caracteriza-se predominantemente pela presença de edema periférico, de urgência jugular, hipotensão e hepatomegalia congestiva. Na insuficiência cardíaca esquerda, o edema agudo de pulmão é o achado mais fidedigno, acompanhado de outros sinais como taquicardia, taquicardia, presença de terceira bulha, pulso alternante e cardiomegalia. Por fim, a insuficiência cardíaca congestiva global caracteriza-se pela associação simultânea de disfunção ventricular esquerda e disfunção ventricular direita. Quais fatores, portanto, estão modulando o desempenho dessa bomba cardíaca? Lembrando que os determinantes da pré-carga refletem o volume de sangue nos ventrículos ao final da diástole, dependendo diretamente do retorno venoso e da complacência miocárdica. Já os determinantes da pós-carga devemos recordar que representam a força ou a impedância que o coração deve vencer para ejetar o sangue em direção à circulação sistêmica. Depende intimamente da resistência vascular sistêmica e, portanto, da pressão arterial pulmonar, além de valvopatias específicas como as estenoses, que elevam substancialmente essa pós-carga. Dessa forma, o coração precisa manter um equilíbrio dinâmico entre as forças de pré-carga e de pós-carga. Dispomos de um parâmetro de referência fundamental para estratificar e monitorar a função ventricular desses pacientes, que é a fração de ejeção. Trata-se de um dos índices mais consolidados na prática cardiológica e expressa a proporção de sangue que é ejetada para fora da principal câmara de bombeamento cardíaco, o ventrículo esquerdo, a cada sístole. O termo fração decorre do fato de que, mesmo em um coração rígido, sempre restará um volume residual no interior da câmara após a contração. Logo, a fração de ejeção representa o percentual do volume diastólico final que foi efetivamente ejetado, correto? Portanto, o que mensuramos é esse volume que sai e é direcionado à circulação. Uma fração de ejeção considerada normal situa-se entre 55% e 75%, e devemos ter em mente que o coração enche-se durante a diástole, mas na sístole ejeta apenas uma parcela desse volume, mantendo sempre um volume sistólico final na cavidade. É por essa razão que os valores de referência normais de fração de ejeção não se aproximam de 100%, compreende? O ventrículo não esvazia por completo. Retém-se no coração de forma fisiológica cerca de 35% a 45% do volume que estava presente antes da ejeção. A perfusão adequada de todos os sistemas orgânicos depende criticamente desse desempenho inotrópico cardíaco para a manutenção de uma circulação eficaz. Da mesma forma, toda essa volemia periférica deve retornar adequadamente por meio do sistema venoso, restabelecendo o fluxo em direção ao coração. Quando o coração começa a falhar, a se enfraquecer, tornando-se incapaz de bombear o fluxo sanguíneo, ocorre êxtase e aumento da pressão hidrostática nos sistemas orgânicos.
A partir disso, observamos o desenvolvimento de congestão em diferentes órgãos. Um dos sistemas que manifesta uma congestão clinicamente significativa é o parênquima pulmonar. Esse esforço respiratório decorrente do transudato que extravasa para o espaço alveolar pode culminar em um quadro de edema pulmonar. O acúmulo desse fluido compromete a membrana alveolo-capilar e a hematose, troca gaseosa, gerando hipoxemia e agravando a dispneia do paciente. Esse desconforto respiratório pode iniciar-se precocemente aos pequenos ou médios esforços e progredir de forma tardia. Na evolução clínica, observamos que o paciente passa a necessitar de ortopneia, recorrendo a travesseiros adicionais para dormir e mitigar a sensação de sufocamento. Pode manifestar também dispneia paroxística noturna, entre outros achados que sinalizam fases iniciais da descompensação da doença. Outro sinal semiológico clássico que identificamos nesses pacientes é o edema de membros inferiores devido ao acúmulo de fluido por insuficiência do retorno venoso. A pressão de perfusão torna-se ineficaz, sobrecarregando também a drenagem linfática. Consequentemente, os pacientes costumam evoluir com ganho ponderal abrupto, relacionado diretamente à retenção hídrica. Esse aumento de peso decorre em grande parte do líquido retido no compartimento intersticial dos membros inferiores. Na insuficiência sistólica, que é a mais prevalente, o achado mais fidedigno é a redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo para níveis abaixo de 40%, decorrente do comprometimento do inotropismo ou do aumento crônico da pós-carga, típicos das cardiomiopatias e de disfunções mecânicas valvares. Já na insuficiência diastólica, observamos um prejuízo na capacidade de relaxamento e de enchimento das câmaras ventriculares. Por essa razão, ocorre uma redução do volume sistólico final durante a diástole, o que também acaba comprometendo o débito cardíaco global. O diagnóstico baseia-se na presença de congestão pulmonar, hipertensão pulmonar e hipertrofia ventricular. Esse volume ou peso adicional faz com que o coração não disponha de um volume ejetado adequado, uma vez que os mecanismos de responsividade da bomba cardíaca já se encontram exauridos. Na insuficiência mista, sistólica e diastólica, observamos estados patológicos avançados, como na cardiomiopatia dilatada. Nesses casos, a fração de ejeção é gravemente deprimida abaixo de 35%. As pressões pulmonares são supranormais e a franca insuficiência biventricular. Além disso, ambos os ventrículos podem se apresentar dilatados e com restrição ao enchimento. Essas cavidades cardíacas sofrem um processo de remodelamento geométrico e hipertrofia miocárdica, gerando disfunções progressivas. Quais mecanismos compensatórios podemos identificar? Taquicardia reflexa, dilatação ventricular e perda. Vejam que essa dilatação ventricular leva à perda do mecanismo da lei de Frank-Starling, visto que o sarcômero hiperestirado não consegue responder adequadamente ao volume. Observa-se também hipertrofia miocárdica compensatória. É fundamental mantermos isso em mente. Em suma, sintetizando a fisiopatologia desse quadro, constatamos dilatação ventricular e ineficácia contrátil. Portanto, o incremento do retorno venoso não se traduz em melhora do inotropismo, ou que acarreta a perda ou seja, a lei de Frank-Starling deixa de atuar como atuaria em um indivíduo rígido. Instala-se, então, a hipertrofia excêntrica ou concêntrica da massa muscular e o espessamento da parede cardíaca. Processa-se o remodelamento ventricular e o remodelamento cardíaco, modificando as dimensões, a geometria e a microarquitetura tecidual do órgão cardíaco como um todo.
Podemos classificar a insuficiência cardíaca segundo as diretrizes do Colégio Americano de Cardiologia e da Associação Americana do Coração. Definimos que os pacientes no estágio A apresentam alto risco para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca, porém sem cardiopatia estrutural ou sintomas valvulares manifestos. No estágio B, a presença de cardiopatia estrutural estabelecida, porém sem sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca. No estágio C, o paciente apresenta cardiopatia estrutural associada a sintomas atuais ou prévios de insuficiência cardíaca. Já no estágio D, a insuficiência cardíaca é avançada ou refratária, com fração de ejeção gravemente comprometida, exigindo intervenções especializadas. Dispomos também da classificação funcional da ANAIA e, por meio dela, vejam como estratificamos os pacientes. Classe 1, ausência de limitação da atividade física. Na classe 2, limitação leve durante a atividade física ordinária. Na classe 3, limitação acentuada durante atividades físicas habituais, embora o paciente permaneça confortável no repouso. E na classe 4, os pacientes já apresentam incapacidade de realizar qualquer atividade sem desconforto, com sintomas inclusive em repouso. Os principais fatores de risco englobam coronariopatias, idade avançada, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, dislipidemias e valvopatias. É mais prevalente em pacientes afrodescendentes e naqueles que, por qualquer motivo, foram expostos a estados de hipervolemia. Podemos sintetizar os sintomas da seguinte forma: dispneia, tosse seca e sibilos, fadiga, inapetência, edema periférico, ganho ponderal às costas dos membros inferiores, nictúria e tontura, confusão mental e palpitações. Sintomas, portanto, de grande relevância: fadiga crônica e dispneia aos esforços. Esta dispneia é multifatorial, ocorre com congestão pulmonar, com consequente acúmulo de fluidos no compartimento intersticial e alveolar, o que estimula os receptores J capilares e justa-alveolares, desflagrando uma respiração rápida e superficial, taquipneia, além de redução da complacência pulmonar. Aumento da resistência das vias aéreas, fadiga da musculatura respiratória e anemia. Observa-se também a ortopneia, que é a dispneia em decúbito dorsal decorrente da redistribuição do fluxo sanguíneo da circulação esplâncnica e das extremidades inferiores para o tórax, elevando a pressão capilar pulmonar. A tosse noturna costuma estar intimamente associada a esse sintoma. Apresenta maior prevalência em pacientes com obesidade classe 3 ou ascite. Adicionalmente, observa-se a dispneia paroxística noturna, caracterizada por episódios agudos de desconforto respiratório grave e tosse produtiva ou seca. Tais episódios manifestam-se tipicamente no período noturno, acordando o paciente após umas 3 horas de decúbito dorsal, sendo frequentemente associado à sibilância difusa. Fisiopatologicamente, o mecanismo decorre do aumento da pressão nas artérias bronquiais, que leva à compressão mecânica das vias aéreas, gerando concomitantemente edema pulmonar intersticial e aumento da resistência à ventilação. Os sintomas de ortopneia, ao assumir a posição ortostática, tendem a atenuar. Contudo, as manifestações podem persistir mesmo em pé se o estágio da insuficiência cardíaca estiver em fase avançada de evolução. O paciente manifestará fala entrecortada, sendo incapaz de completar uma frase consecutiva. Nós o percebemos visivelmente cansado ou fadigado ao falar, devido à franca exaustão respiratória. A pressão arterial pode se apresentar normal ou elevada, e nas fases iniciais, podendo cursar com pressão de pulso convergente, volume sistólico reduzido e taquicardia. É comum observarmos nesses pacientes a presença de taquicardia sinusal como resposta reflexa à hiperatividade simpática desencadeada por esses eventos. Dispomos de diferentes exames complementares que auxiliam na confirmação diagnóstica dessa patologia. Veremos que um dos métodos de imagem mais acessíveis é a radiografia de tórax, por meio da qual identificamos sinais evidentes de congestão e acúmulo de fluido intersticial. O laudo desse raio-x frequentemente revela a inversão da trama vascular ou congestão perihilar.
É nesse contexto que se destaca o papel da cardiometria elétrica, ao nos fornecer parâmetros hemodinâmicos específicos e contínuos para o segmento do paciente. Sabendo que a cardiometria elétrica, pelos métodos desenvolvidos pela OSCIPCA Medical, seja com o monitor ICON ou com o Asclone, nos permite mensurar e obter dados específicos dos nossos pacientes de forma totalmente não invasiva, eliminando os riscos inerentes aos procedimentos invasivos. Além disso, essa propedêutica pode ser realizada ambulatorialmente, no próprio consultório do profissional responsável pelo manejo longitudinal desses pacientes. Quais são os valores fundamentais no segmento desses pacientes? Sem dúvida, o débito cardíaco é uma variável essencial para obtermos essa informação. Somado a ele, outros parâmetros hemodinâmicos, como a resistência vascular sistêmica e os índices de contratilidade, nos oferecem um conjunto de dados muito mais robusto. Isso nos permite uma tomada de decisão mais precisa em um tratamento que geralmente é multimodal, tornando-se assim perfeitamente customizado e ajustado às necessidades individuais do nosso paciente. A abordagem eficaz da insuficiência cardíaca baseia-se na identificação da sua etiologia primária. O manejo tem como objetivos reverter os fatores desencadeantes, otimizar a volemia para alívio sintomático e instituir o bloqueio neurohormonal para postergar o remodelamento e a progressão da disfunção. Portanto, a abordagem terapêutica visa a depressão volêmica, otimização do fluxo, restauração do desempenho miocárdico e redução da pós-carga para incrementar a oferta tecidual de oxigênio, consolidando nossas metas globais. Contudo, tal direcionamento torna-se inviável sem a mensuração desse perfil hemodinâmico completo, ou seja, sem o panorama clínico global. Por isso, reiteramos a premissa de que, no paciente desprovido de monitorização hemodinâmica, as únicas variáveis disponíveis para guiar as condutas seriam a pressão arterial e a frequência cardíaca, dados que, isoladamente, não fornecem subsídios fundamentais para guiar nossa conduta e a avaliação da volemia. Essa avaliação é perfeitamente exequível por meio de variáveis de pré-carga e contractilidade que determinam se o paciente se beneficiaria de suporte inotrópico. Paralelamente, o mapeamento da resistência vascular explicita a necessidade de agentes vasopressores. Além disso, permite discernir se o quadro decorre de uma sobrecarga hídrica tecidual, cenário no qual a abordagem optimizada baseia-se na terapia diurética. Apresentamos a seguir um caso clínico para nossa análise. Paciente do sexo masculino, de 54 anos, com diagnóstico estrutural de insuficiência cardíaca e histórico de cirurgia de revascularização miocárdica. A avaliação corrente. O paciente encontra-se em otimização terapêutica com IECA, utilizando enalapril 10 mg de 12 em 12 horas, glicosídeo cardíaco com digoxina, 125 mg ao dia, e diurético de alça, fazendo uso de furosemida 20 mg diariamente. Considerando uma consulta convencional, os parâmetros acessíveis restringiriam-se à frequência cardíaca e à pressão arterial. Nesse contexto, constatamos frequência cardíaca de 81 batimentos por minuto, a pressão arterial de 112 por 88, o que isoladamente sugeriria níveis pressóricos dentro da faixa da normalidade. Todavia, ao instituirmos a monitorização hemodinâmica avançada, evidenciamos que o paciente apresenta índice cardíaco de 2,3, resistência vascular sistêmica severamente elevada, aferida em 3.136 e tempo de fluxo aórtico corrigido de 32,5. Qual seria, portanto, a nossa interpretação diagnóstica a partir desse perfil? Concluindo,
que a pós-carga encontra-se criticamente aumentada, impôs-se a necessidade de otimizar a terapia vasodilatadora. Dessa forma, a dose do enalapril é titulada de 10 miligramas ao dia para 20 miligramas ao dia, associando-se também ao incremento da dose de furosemida com o intuito de reduzir o volume intersticial pulmonar e periférico, melhorando assim a complacência tecidual. Ao retornar para a reavaliação clínica uma semana após os ajustes terapêuticos, o paciente apresenta índice cardíaco de 3,5, resistência vascular sistêmica de 1.277 e tempo de fluxo de 30,3. Ou seja, a titulação ponderada dos fármacos resultou em nítido incremento do débito cardíaco, restabelecendo valores fisiológicos e reduzindo drasticamente a pós-carga. Esse panorama consolida o alcance dos desfechos clínicos almejados e das metas propostas, devendo o paciente manter o segmento ambulatorial. Esse resultado traz grande segurança à equipe, reiterando que não há necessidade de expor o paciente a métodos de monitorização invasiva, os quais acarretariam maior taxa de complicações, maior risco de infecções e, concomitantemente, custos hospitalares substancialmente mais elevados. Trata-se, indubitavelmente, de uma conduta mais custo-efetiva e segura para o paciente, correto? Além disso, a avaliação contínua por cardiometria elétrica confere a capacidade de predizer potenciais episódios de descompensação volêmica ou de deteriorização clínica nessa população. Vejamos os dados do estudo PREDICT, que aborda precisamente a avaliação prospectiva e a identificação precoce da descompensação em pacientes portadores de insuficiência cardíaca. Nesse ensaio clínico multicêntrico, conduzido em 22 centros de investigação, foram incluídos 212 pacientes, totalizando 2.316 consultas médicas estruturadas. Em média, cada indivíduo foi submetido a cerca de 10,9 consultas de seguimento ao longo do período avaliado. Evidenciou-se que a pontuação obtida em uma escala específica representou o preditor predileto de descompensação aguda a curto prazo. Foram correlacionadas as variáveis clínicas basais, suas flutuações temporais e o perfil dos pacientes que apresentavam índice sistólico preservado. Constatou-se, sobretudo, nos pacientes que exhibiam elevado conteúdo de fluido torácico, um risco 7 vezes maior de evolução para eventos de descompensação cardiovascular aguda dentro dos 14 dias subsequentes à aferição. Compreende? A partir disso, o estudo logrou estratificar com precisão os pacientes de alto risco, cujo segmento longitudinal foi pautado na análise rigorosa do tempo de fluxo aórtico corrigido e do índice sistólico. Essa identificação precoce permitiu a instituição de intervenções terapêuticas direcionadas para os pacientes previamente classificados na zona de alto risco. O terceiro cenário clínico proposto para discussão no dia de hoje concerne aos pacientes admitidos com queixa de dispneia. A dispneia é formalmente conceituada como um desconforto respiratório. Trata-se da sensação de sufocamento, na qual o paciente experimenta uma falta de ar, manifestando um caráter eminentemente subjetivo em sua fase inicial, pois é verbalizada primordialmente a partir da percepção individual de fadiga ventilatória. Para esses casos, a Sociedade Americana do Tórax preconiza a avaliação multidimensional da dispneia, ponderando sua intensidade e dimensões fisiológicas vivenciadas, correlacionando-as com esforço físico, trabalho, sono ou hipoxia.
A dispneia é um sintoma fisiológico no esforço extenuante, mas torna-se patológica quando manifesta-se em condições basais ou inesperadas. Em cerca de 85% dos casos, sua etiologia vincula-se a asma, pneumonia, isquemia miocárdica, doença pulmonar intersticial, insuficiência cardíaca congestiva, DPOC ou causas psicogênicas como transtorno do pânico e ansiedade. A propedêutica inicial na dispneia pressupõe a imediata estabilização das vias aéreas e permeabilidade ventilatória associada a uma anamnese minuciosa. Os sinais semiológicos de gravidade iminente incluem hipotensão, hipoxemia severa, desvio da tráquea e alteração do nível de consciência, além de arritmias instáveis, estridor, tiragem intercostal, cianose, posição de tripé e uso da musculatura acessória. Para estratificar a gravidade da dispneia, dispomos de escalas validadas, a de Worley, modificada, subjetiva de 1 a 10, e a do Conselho de Pesquisa Médica Modificada, que estabelece 5 graus de limitação funcional nas atividades cotidianas, variando desde o desconforto apenas em exercícios intensos, até a dispneia limitante em esforço ou pequenos atos. A radiografia de tórax permanece como um exame inicial indispensável para o direcionamento etiológico assertivo do quadro, sendo que, em cenários específicos, haverá indicação de exames de imagem complementares como a tomografia computarizada. O tratamento primário do desconforto respiratório deve ser direcionado especificamente à sua causa subjacente, razão pela qual torna-se imperativo elucidar e afastar o fator desencadeante primário. A oxigenoterapia suplementar é eficaz apenas em pacientes com hipoxemia documentada, sem benefício clínico naqueles com saturação periférica normal. Ademais, a maioria demandará fisioterapia respiratória especializada e reabilitação pulmonar para o restabelecimento funcional. Nesse contexto, qual a relevância de incorporarmos a cardiometria elétrica e dispormos de um perfil hemodinâmico abrangente para nortear as decisões clínicas e mapear o comportamento esperado para essa população de pacientes? Diversos estudos demonstram que o monitoramento hemodinâmico dos pacientes auxilia tanto na avaliação da causa subjacente da dispneia, quanto na classificação da sua evolução e na definição de intervenções mais específicas. Como nesse estudo clínico, em que foi possível mensurar de forma contínua, foram realizadas aferições seriadas do índice sistólico e do índice cardíaco, associadas a uma intervenção terapêutica específica, com o intuito de mapear os desfechos clínicos relacionados ao estadiamento dos pacientes. Essas variáveis auxiliam na definição de uma etiologia primária cardíaca ou pulmonar. Como exemplo, avaliamos este caso clínico de uma paciente do sexo feminino, de 81 anos, com comorbidades instituídas hipertensão arterial, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência mitral, fibrilação auricular crônica e doença pulmonar obstrutiva crônica. Seu esquema terapêutico ambulatorial incluía glicosídeo cardíaco com digoxina, 125 ao dia, e ECA com enalapril de 12 em 12 horas. Ao ser submetida à monitorização hemodinâmica avançada, os parâmetros revelaram débito cardíaco de 2,8, resistência vascular sistêmica aferida em 2.400 e tempo de fluxo corrigido estimado em 23,2. Que conclusões podemos extrair desse perfil? Apesar da dispneia, o índice cardíaco, a resistência vascular sistêmica e o tempo de fluxo corrigido não apontavam para a descompensação cardiovascular aguda. Infere-se, portanto, que a etiologia dos sintomas respiratórios estava associada a uma exacerbação da patologia pulmonar primária e, diante disso, optou-se pela instituição de antibioticoterapia direcionada a broncodilatadores, o que proporcionou uma abordagem terapêutica assertiva e uma resolução clínica mais célere. Corroborando a aplicabilidade dessa estratégia, destaca-se o estudo multicêntrico E-IMPACT, conduzido em parceria com a clínica Cleveland
Este ensaio clínico inclui pacientes com idade igual ou superior a 65 anos, admitidos com quadro de dispneia aguda e score clínico de gravidade superior ou igual a 89 pontos. Protocolo prévia revisão estruturada dos dados hemodinâmicos com o intuito de validar ou redefinir as hipóteses diagnósticas e as condutas subsequentes. Dessa forma, definia-se se o paciente precisava de um novo plano, especificando o diagnóstico e refinando o tratamento caso houvesse demanda por mudanças de conduta distintas. Evidenciou-se que as decisões terapêuticas amparadas pela monitorização hemodinâmica avançada, o manejo da dispneia aguda resultaram em modificações precoces e substanciais no plano de cuidados, apresentando maior eficácia no alcance das metas. Essa mudança de conduta baseada em metas hemodinâmicas, observada em 39% dos pacientes monitorizados, otimizou significativamente o desfecho clínico. Diante disso, qual é o algoritmo recomendado para o manejo otimizado da dispneia visando o melhor desfecho clínico? O ponto de partida é a anamnese e exame físico detalhados para o mapeamento etiológico e direcionamento da suspeita clínica. Sequencialmente, institui-se a avaliação por estudo hemodinâmico, permitindo a imediata estratificação do perfil dos pacientes. Se identificamos um índice cardíaco deprimido, persistentemente abaixo de 2,4, o cenário sugere comprometimento cardíaco primário como fator causal primário, estabelecendo assim a indicação e a base para a consolidação do diagnóstico clínico do paciente. A partir dessas considerações terapêuticas específicas, inicia-se a implementação de algoritmos direcionados ao manejo clínico otimizado do componente cardiovascular afetado. Por outro lado, caso o paciente apresente um índice cardíaco preservado superior a 3,0, associado a uma relação de tempo de ejeção sistólica STR abaixo de 0,55, a probabilidade de disfunção cardiovascular primária torna-se remota, reforçando o diagnóstico de afecção do parênquima pulmonar ou das vias aéreas como gatilho da dispneia. Nesse caso, o plano terapêutico deve contemplar de imediato os protocolos institucionais para o manejo de patologia respiratória. Esse método expande a acurácia diagnóstica sobre o que, como, quando e onde intervir, agilizando o gerenciamento do paciente. Ademais, por sua natureza não invasiva, a cardiometria elétrica assegura essas tomadas de decisão sem expor o paciente a maiores riscos. Agradeço imensamente a atenção de todos e nos vemos em nossa próxima sessão clínica.